Meditar na palavra de Deus. Livro dos Salmos. Salmos 100. Amém? Que nos diz a palavra, o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Deus, nós te louvamos, te adoramos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na unidade, de louvá-lo, de adorá-lo. Tu já tens, Senhor, recebido o nosso culto, Tu já tens falado conosco nesta noite. Eu lhe peço que continue falando aos nossos corações nesta noite. Para a glória do Teu nome é que nós oramos. E eu lhe peço mais uma vez que nos ajude a transmitir a Tua palavra. Amém? O Salmo 100, este salmo aonde o salmista, ele trata, exorta que toda a criatura ela possa celebrar ao Senhor. E quando nós falamos de louvor, de adoração, ele vai além de versos compostos, ele vai além, muito além, de palavras repetitivas, porque na realidade, este louvor, ao qual o Senhor ele espera de cada um de nós, é necessário que ele saia de dentro, é necessário que ele flui essa essência de gratidão, de contentamento, em meio às crises, esse rio que flui, que é gerado pelo Espírito Santo, que ele saia de dentro. Se fala-se de uma intimidade, de alguém que possa e que tem toda esta intimidade de venerar, de reconhecer uma soberania, uma grandeza, uma dignidade, e que é digno de ser louvado. E o salmista, então, ele exorta: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Essa expressão alegria não tem como louvar se não existir dentro do ser humano a alegria da salvação, essa convicção ao qual já foi falado nesta noite pelo presbítero Neto, sobre
é somente o ouvir, porque a palavra de Deus vai falar que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esta alegria da salvação, ela é só gerada dentro do ser humano, daqueles ao qual ele está convocando aqui, está exortando a louvá-lo. Ela é só gerada na vida daqueles que verdadeiramente se arrepende diante da mensagem de arrependimento. Somente estes que têm e que pode louvá-lo com o quê? Com alegria. E apresentai-vos a ele com canto, louvor, canto, reconhecimento, reconhecer o Deus ao qual nós servimos, conhecer os seus atributos, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a misericórdia que o salmista vai falar aqui. Sabei que o Senhor é Deus, sabei que Ele é Deus, e foi Ele, não nós. A grandeza desse Deus, irmãos, o cuidado deste Deus, a maneira ao qual Ele tem um poderio, que ontem nós estávamos até na hora do culto ali, e estava as palavras todas voltadas para o arrebatamento, e nós estávamos até comentando a respeito de que num abrir e piscar de olhos, aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, esse corpo aqui corruptível, será transformado em um corpo incorruptível, um piscar de olhos, para um Deus fazer um processo tão rápido que são 7 milésimos de segundo, Ele ressuscitar os que estão mortos e os que estiverem vivos. Os verdadeiros adoradores serão transformados em um corpo incorruptível, e no mesmo instante o Espírito Santo conduzirá às alturas e entregará o noivo a Cristo. O poderio deste Deus, que este fato vai acontecer no mesmo instante, embora horários diferentes pelo fato do fuso horário do mundo, mas no mesmo instante, algo tão inesperável, algo que o maior fenômeno de todos os tempos está prestes a acontecer. É Ele que nos chamou, é esse Deus ao qual estamos falando, deste poderio. E quantas vezes nós somos pegos na nossa ingratidão, no medo, atemorizamos, às vezes ficamos até depressivos. Mas quando nós paramos para meditar dentro de um salmo desse que está convocando para louvor e adoração, e pelo poderio que há nesse Deus, e que o salmista está dizendo: sabei que o Senhor é Deus, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele amou de tal maneira, resgatou, e Ele vai mais longe. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Por que ovelha? Por que ovelha? Que Ele coloca aqui no seu pasto, foi Ele. É pelo fato, irmãos, que ovelha, ela não consegue sobreviver sozinha. Ovelha, ela não consegue se defender. Ovelha, ela precisa ser pastoreada.
Ovelha, ela precisa ser conduzida às águas, não pode levar ela em correntes, águas de correntes. Tem que ser em águas tranquilas, pelo fato dela ter muita lã, e se ela encharcar, ela pode ser carregada e afogar, levá-la em pastos verdejantes. Está falando aqui, quando ele está dizendo que não foi, não. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele. Foi Ele. E não nós, descaracterizando todo o ego, descaracterizando toda posição de atitude ou de cumprimentos de deveres relacionados dentro da ética moral, civil, da sociedade, da família, do matrimônio, nada disso, não. Foi Ele. Não foi por essa ética, não. Não foi por nós, não. Foi Ele mesmo, Ele, o próprio Deus, que nos fez povo seu. Povo seu. E ovelha do seu pasto. Aonde esse pasto, ele não seca. Aonde esse pasto tem todos os nutrientes. Tem todos os nutrientes para alimentar o seu rebanho. E é isso que dá condição, não existe argumento. Por isso é importante nós conhecer a grandeza deste Deus e louvá-lo a Ele. Esse louvor precisa sair daqui de dentro. A alegria da salvação, ela tem que estar enraizada em nós, para que em tempo algum, em momento algum, ocasião alguma, este louvor, esta adoração, ela seja neutralizada. Seja neutralizada. Aí ele continua dizendo: entrai pelas portas dele com louvor, e em seu átrios com hinos, louvai-o e bendizer o seu nome. Louvor, irmão, todos os louvores, ele é direcionado somente a Deus, em reconhecer os seus atributos, a sua bondade, a sua grandeza, a sua magnificência. Nós estamos vivendo em uma geração onde tem milhares de letras que as pessoas caracterizam como louvor. E a maior parte dos hinos que eles querem caracterizar como louvor são direcionados ao ego, ao homem. E isso não é louvor a Deus. Isso é para massagear, para impulsionar ao homem, mas não é direcionado a Deus. Louvor é diferente. Louvor, adoração, é voltada somente a Ele, é você descrever as suas qualificações, os seus atributos exclusivos e morais, ao qual esses morais, Ele permite que o Espírito Santo manifesta nas nossas vidas. Atributos morais, os exclusivos só é dele. E isso é louvor a Deus. Isso é adorar a Deus. E isso é gerado através do quê? De pagar um preço na oração, de pagar um preço na consagração, de pagar um preço
na meditação da palavra, de estudar a palavra, para que o Senhor e o Espírito Santo possam impulsionar a escreverem letras de louvor a Ele, que isso está em falta nos dias atuais. Os hinos antigos, muitos não querem mais utilizá-lo, mas lá os hinos da harpa cristã, existem muitas igrejas que já não estão mais valorizando, mas são hinos ao qual foram em momentos de dificuldade, e que a maior parte deles são voltados a este Deus, em render a Ele louvor e engrandecer o seu nome. Mas sem ser esses louvores cantados, mas é necessário que dentro de nós, este período de louvá-lo, de adorá-lo, é somente nessa 1h30 de culto, ou 2 horas de culto, 2 vezes, 3 vezes por semana? Não, em todo o tempo. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aonde há a alegria dessa salvação, em todos os lugares que você se encontra, você está adorando, você está louvando a este Deus. E é isso que faz a diferença. É isso que faz que nós sejamos este espelho que reflete a glória de Cristo a este mundo. É o que faz nós sermos essa luz. É o que faz nós sermos esse sal da terra. É o que faz a diferença entre a sociedade. Aquele que verdadeiramente louva ao Senhor e adora ao Senhor na beleza da tua santidade, ele é exclusivamente representante, sem abrir a sua boca, ele exala a glória, a essência deste Deus, porque tem comunhão, tem acesso. E a própria glória de Cristo reflete em nós, que nós temos um tesouro dentro desse vaso de barro. Mas é preciso ter essa conexão. Essas lâmpadas aqui, elas só estão acesas porque ela está conectada na rede. Se desconectar da rede, ela fica fosca, sem vida. Assim somos nós, que fomos chamados, que fomos escolhidos. Se nós desconectar, se for desconectado dessa seiva, dessa essência chamada Jesus Cristo, nós ficamos ofuscados, sem vida. Por isso o salmista está dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai o bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Que nós possamos, irmãos, desfrutar desta riqueza, uma riqueza ao qual nós somos o único exército que não perde batalha, porque temos um general, o Deus forte que peleja pela igreja. O Salmo 113 vai dizer assim, Salmo 113. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol, está vendo aqui? Que louvar a Deus está totalmente diferente da ideologia religiosa. Muitos é o domingo só. Está vendo aqui? Está no Salmo. Que não é só
nas reuniões de oração que se louva ao Senhor, desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações. Não está dizendo sobre a pátria Brasil, ou Estados Unidos, ou a Europa, ou a Ásia. Não, ele está dizendo, ele está indo além. Ele está dizendo que o Senhor é além de todo esse globo terrestre. Ele é além de todos os moradores que está sobre esta terra, de todas as riquezas que há já explorada e as que há ainda no solo. Ele é além. Ele é além disto. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. A primícia de louvá-lo, de adorá-lo, de servi-lo, de descansar, conforme o salmista no Salmo 37. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. 1 Pedro 5:7, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está dizendo aqui, irmãos, exaltado está o Senhor, ele é soberano. O eu sou que sou, o nome máximo de Deus, conforme o salmista escreve no Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Ele está acima. A sua glória sobre os céus. Quem é o nosso Senhor? Nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva. Olha a grandeza desse Deus. Com toda essa soberania, olha o que ele faz. Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ele está acima dos céus dos céus. Ele se curva para ver quem está nos céus e na terra. Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Aí você me questiona, mas como este Deus, que tem todo este poder, toda essa soberania, e o ser humano sofrendo, os jovens se destruindo antes de completar 25 anos, a maior parte dos óbitos está voltado, praticamente 70% dos que morrem nos dias atuais são jovens, presos nas drogas, no álcool, nas loucuras. Como pode? Aí entra aquele mistério. Se ouvir e não tomar uma atitude, não tem efeito. Este efeito está para aqueles ao qual ouve e deixa gerar esta fé, e que quer uma nova vida, e que quer tocar em Jesus, porque ele tem este poder de pegar aquele que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Nós temos motivo de sobra, irmãos, para louvar, porque os verdadeiros, aqueles que verdadeiramente foi tocado por essa palavra e que se arrependeram diante de Cristo, ele não serve o Senhor por aquilo que ele é capaz de fazer,
pela tua vida. Ele não serve, ele não veio ao Senhor pela restauração do casamento. Ele não se entregou ao Senhor pela cura de uma enfermidade gravíssima. Ele não entregou ao Senhor pela restauração financeira da sua vida, mas ele se rendeu ao Senhor como arrependido de um pecador, sabendo que Deus amou de tal maneira que o seu Filho Jesus morreu no nosso lugar, e é o nosso resgatador, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. A este, ele não louva o Senhor por aquilo que ele é capaz, e esta é a diferença, esta é a essência de você ter uma vida estável na presença do Senhor. Não é aquela vida de alta e baixa, uma semana está bem, a outra semana está um pouquinho melhor, daqui a pouco despenca lá embaixo, daqui a pouco já está desacreditando de tudo quanto já viveu. Isso está faltando você tocar em Jesus. Se você vive essa fase, você ainda não tocou em Jesus. Você pode até ser batizado, você pode até já ter falado em língua, você ainda pode ter feito todos os privilégios que tem dentro deste caminho chamado Jesus. Mas se você fica nesse alto e embaixo, nesse pico, sobe e desce, você está precisando tocar em Jesus. Você precisa tocar em Jesus. Você precisa conhecer profundamente que só nele tem virtude. Só nele tem virtude para moldar, modificar e fazer de você um verdadeiro adorador. Que faz com que as mulheres estéreis habitem em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O Salmo 135. O verso 1 ao 4 diz assim, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai ao Senhor do Senhor. Vós que assiste na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Nós somos descendentes de Abraão, pela fé. Pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então louva Ele. Louva o Senhor porque Ele é bom. O Salmo 146. Aqui vai falar sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confies em príncipe, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perece os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há nele, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração.
louvai ao Senhor. E finalizando, o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmãos, que nós possamos verdadeiramente sermos um adorador. Não há mais tempo da igreja viver em altos e baixos. Nós temos que ter essa sede. Se estamos nessa falta, que nesta noite possamos fazer uma retrospectiva nas nossas vidas e ver qual é a essência da nossa adoração. O que temos oferecido a esse Deus que nos chamou, que nos fez ovelha do seu pasto. Quais são os benefícios que nós temos? O que o salmista fala no Salmo 116... Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito, eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Olha, irmão, que coisa linda. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, do justo. É precioso. O Senhor devera, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Temos motivo para louvar a Deus ou não temos? Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos estar orando nesta oração, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem realizado em nossas vidas. Esteja apresentando aí, nesse momento, coloca a mão no seu coração, você que está afastado da presença do Senhor, você que tem alguma barreira que está impedindo de você ser este verdadeiro adorador. Põe a mão no seu coração, na onde quer que você se encontra,
neste momento e nós vamos estar orando. Apresenta a Ele a sua causa. Pede a Ele a liberdade, que você quer se livrar de todas essas prisões que tem impedido de você louvar a Ele, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te nomeou, mas o que é que está lhe prendendo você sabe. Então apresenta, suplica diante dEle nesta noite, se entrega, se rende a Ele nesta noite. Oremos. Jesus, diante da Tua palavra, diante daquilo que Tu chamaste a Tua igreja, para verdadeiramente nós adentrar a Tua presença e louvá-lo com alegria, Senhor, sobre a Tua igreja, a todos quantos, Senhor, estão nesta hora, neste momento, suplicando, precisando de uma libertação. Quebra, Senhor meu Deus, correntes. Quebra, Senhor meu Deus, correntes que tem aprisionado, Senhor, aqueles que Tu tens chamado de adorar, aqueles que ainda não tocaram no Senhor, que possam tocar nesta noite, e virtude sair de Ti, Senhor. É no Teu nome que nós te pedimos, Jesus. Quebra todas as correntes e que verdadeiramente a Tua igreja seja verdadeiros adoradores, em o nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão online. Amém. A igreja aguarda um pouquinho e nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Amém. Que Deus abençoe.